Da Wonder, esse é o caso bizarro. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda. Aqui tem algumas sugestões. Vaquinha oficial e enchentes. O Pix é doações@cufa.org.br. O doações sem acento, sem cedilha, sem nada. Também aceita doações internacionais e para isso consulte o @cufa Brasil. Protetora de animais Daisy False. O Pix é Daisy e o False se escreve FALCI. daisyfalse@gmail.com. Os Correios do Estado do Paraná e de São Paulo irão transportar gratuitamente as doações para as vítimas. O que doar? Kits de higiene e limpeza, agasalhos e roupas íntimas, roupas de todos os tipos, mas tamanhos grandes também, roupas de cama, entre outros. Consulte veículos oficiais, @Defesa Civil RS, @Governo_RS. Todos os links estão na descrição do episódio. Existem diversos locais de coletas espalhados pelo Brasil. Se informe, se proteja e, se puder, contribua. Da Wonder, esse é o caso bizarro e hoje eu tô aqui com Maria Bopp e Babu Carreira. Oi! Gente, tô muito animada que vocês estão aqui. Acho que vai ser muito divertido. Também acho. Antes da gente começar falando do Jornal Bizarro, dos casos e tudo mais… E antes da gente entrar numa historinha aqui, que daqui a pouco eu vou te perguntar de tatuagem, tá, Babu? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do projeto de vocês, né? Esse novo podcast. Não sei se dá pra dizer que é novo ainda. É novo pro público brasileiro, né? É um podcast original gringo, premiado lá fora, com meio que o Oscar dos podcasts e tal. Originalmente se chamava Scamfluencers. E aqui no Brasil ele se chama Má Influência, comigo e com a Maria. É um podcast sobre golpistas, sobre tramóias, trambiques e maracutaias. São influencers golpistas. E aí a gente vai ter 20 episódios nessa temporada. São 10 episódios traduzidos lá do podcast gringo. E 10 episódios sobre os nossos golpistas brasileiros, como o Pablo Marçal, que já foi o nosso terceiro episódio. E Virgínia. Virgínia está agora no episódio que tá indo ao ar essa semana. Mas é isso, tá na terceira semana, então é um podcast novo ainda. Então ainda tá… As pessoas precisam conhecer ainda mais ele. Sim. Então são 20 episódios ao todo, já saíram quantos? Então, teve um que foi em 2 partes, sobre o empresário das boy bands Backstreet Boys e NSYNC, que é um master, assim… O Lou Pearlman. Ele é um master golpista, assim. Foi um episódio em 2 partes, porque a história é bem longa. Aí o segundo episódio é o Pablo Marçal. Aí depois a gente tem episódio sobre o… Escritor fantasma. O J.T. Leroy, que é um escritor queer, que na verdade ele era uma escritora que criou um pseudônimo, mas vivia muito através desse pseudônimo. Personificou. Criou uma pessoa pra viver aquilo, contratava uma pessoa pra fingir que era esse escritor, que não existe. E era um escritor cultuado, que veio ser homenageado na Flip aqui no início dos anos 2000. E era assim, queridinho da Madonna e de outras celebridades hollywoodianas. E era tudo fake. E o episódio dessa semana é a nossa querida Virgínia. Entendi. Então são vários episódios aí, de novo, Má Influência, né? Isso. Sim. Então fica aí o convite pra galera ouvir. E lembrando que no Caso Bizarro a gente tem 2 episódios semanais. Esse aqui vocês podem ver a nossa carinha, então vocês podem entrar lá no canal YouTube Wonder Brasil, que a gente vai estar lá em vídeo. Ou você pode ouvir em qualquer agregador de podcast, sempre às segundas-feiras, 3 da manhã, que é o horário do demônio. No YouTube entra às 10. No YouTube entra um pouquinho mais tarde. Em horário comercial. E o demônio foi dormir. Ele foi dar uma descansadinha. E às quartas-feiras é o episódio temático, então tá disponível no aplicativo Amazon Music. Então, bora começar. Bora. Antes da gente entrar nos EPIs, tem o Jornal Bizarro, que eu vou ler aqui alguma notícia. Essa notícia até não é tão antiga, não. Ela é de 2008, se não me engano. Ou 2018. Bom, não, acho que foi 2008 mesmo. E… Tô com medo. Do nada. E a matéria é a seguinte… Viajante é preso em aeroporto por usar roupas demais.
Tipo o Joey naquele episódio de Friends. Pra não pagar excesso de bagagem. Exatamente. Ah, tá. A notícia da New York Post, na data de 15 de janeiro de 2018. Então, em 2018 eu estava doido. Um homem que viajava da Islândia para Inglaterra foi preso no aeroporto internacional de Keflavik, na Islândia, por tentar evitar uma taxa de excesso de bagagem, vestindo 8 pares de calça e 10 camisas. Tá errado, não tá errado. Perfeito. Se coube, gente. Ai, se deu. Porque assim, eu não consigo imaginar você colocar 8 pares de calça e Menor caber. chance. Tipo, como que a oitava não ficou toda desgarçada? Tudo moletom, Tipo, só pode moletom. ser calça jeans, Nem né? ferrando, calça jeans Ou não. um legging. Um legging tem que ser a primeira. Exato. Ele era dançarino de muito contemporâneo, ele só tinha legging. E 10 camisas. Meu Então, Deus. o Ryan Carney Williams, que atende por Ryan Havaí, supostamente teve seu cartão de embarque negado no balcão da British Airways para seu voo de volta, depois de vestir todas essas roupas que não cabiam lá na sua bagagem despachada. Então, ele não queria pagar, gente. Errado não tá. Eu tô com o Ryan. Não, tô com o Ryan total. E outra, por que ele foi preso? Isso é bizarro. Por quê? Porque ele não quis sair do avião. Ah, tá. Ele não foi preso porque ele tava com as roupas. Ele foi preso porque ele resistiu à prisão. Resistiu à saída do avião, Ele né? resistiu. Mas por que rolou Mas por que isso? você precisa sair da... Eu também não entendi. Posso Tipo, vestir alguém o que eu denunciou, quiser. tipo, esse homem está com roupas demais do meu lado. Estou exato, incomodada. É um tipo, pra mim crime. não faz sentido. É um crime em relação à moda. Ele tá tipo. Crime pra mim não fashion. faz sentido nenhum. Assim, você tá com 3 calças por cima. E aí? Exato. Você tem que sair do avião por causa disso? Não, exato. Quer dizer que se eu andar com 8 calças, eu tenho que, Não, porque eu acho tenho que ser preso. eu acho que ele devia estar com uma aparência realmente bizarra pra virar um assunto Sim. a ponto de chamarem a polícia, né? Porque assim, realmente, como é que você vai julgar, né, o que a pessoa tá exato. usando? É, eu Tá com acho frio, muito tadinho. Friorento. A não ser que ele tenha passado mal, né, de calor. Sim, começado a feder. Pode ser isso, ele começou a feder. Ele ficou com CC brabão de tantas camadas. É que o avião nem saiu, né, coitado? Então, assim, não deu nem tempo. E sabe quando você tá vestindo muita coisa? Até no frio, quando a gente coloca, sei lá, uma malha em cima da outra, não sei o que, a gente fica com mais dificuldade de mexer, assim. de mexer o braço. Talvez tenha sido isso, ele ficou encostando Em cima na das pessoa, pessoas. sentada, assim, sabe? Tipo, com os braços abertos, assim. Ai, Aliás, eu amei. tenho um caso bizarro de eu no avião fazendo isso. Posso contar rapidinho? Claro. Eu sentada na... Você foi presa por usar roupa Não, demais? eu não fui presa. Ela Mas foi por usar roupas de menos. A Maria ficou nua no avião. presa por atentado ao pudor. Não, eu tava sentada no avião na cadeira do meio, sabe? Da fileira de 3, eu sentada no meio e o avião demorou um pouco pra decolar, ficou um tempo ali parado. E eu tava numa época bem de ponte aérea, e viajando muito Rio-São Paulo, que eu tava gravando lá. Então eu tava muito cansada. E dormi. Eu peguei, assim, dei uma cochilada antes do avião sair do lugar. E quando eu cochilei, eu sonhei profundamente. Eu sonhei que tinha um cachorrinho deitado, assim... encostadinho na minha perna, e ele me olhava assim, ele era fofo, o cachorro, daí eu comecei a fazer carinho nele. Ah, meu assim. Deus, Maria, Ai, meu onde é que Deus. você fez carinho? E daí eu acordei e eu vi que eu tava fazendo carinho num homem japonês do meu lado. Meu avião, te Deus! juro Na por perna Deus. dele? Na perna dele, na coxa Nossa! dele. E Um aí, choque cultural muito grande. Deus, eu ia Chegou no ficar Brasil e falou, meu desesperada. Deus, porque ele era... o Brasil é isso. Sabe uma pessoa, sabe um homem, imagina um homem japonês super Tipo, sério. sério, com Tá. terno, claramente viajando a trabalho pra uma reunião em São Gente, Paulo. meu Deus. E eu fazendo carinho na coxa dele. E aí eu acordei, óbvio, olhei pra ele e falei, desculpa, moço, nossa, 1000 perdões. Ele, não, tudo bem. Mas ele tava claramente Tipo, travado, não gostando do meu carinho involuntário, assim. Cara, Bizarro, nossa, eu ia né? ficar muito. Mas eu não fui presa. Nossa, aí tinha o voo inteiro com esse constrangimento. Cara, eu ia ficar meu voo. Deus Não, do eu ia ficar céu. muito tensa, assim, tipo, eu não ia nem conseguir dormir, eu acho. Eu fiquei muito tensa. Muito tensa o resto do voo. É E eu já ruim, fico né? tensa, A já gente tenho medo de sente. avião, já tenho pânico de avião, então. Eu tenho muito medo, tanto é que o meu caso de avião é que quando eu fui viajar pra Londres, o voo, tipo, ficou 5 horas parado no
antes de sair. Não levantava voo de jeito nenhum. Eu não reparei. Porque eu tava com tanto medo de viajar que pra mim era tipo assim, tá no chão. Tá no chão, que legal que tá no chão. E aí as pessoas começaram a ficar revoltadas e gritar dentro do avião. E tipo, se recusaram a ir naquele avião. Porque claramente aquele avião tava com problema pra ficar 5 horas parado no chão. E eu assim, gente, o que passou? Gente, que loucura! Tava tão bom aqui. Caraca, jura? 5 horas. Não, e eu acho que também o medo aumenta. Pra quem tem medo, também, assim, tem alguma coisa de errado, né? Sim, foi que começaram a gritar. Falando, não, tem alguma coisa errada nesse avião. Esse avião não tá bom pra demorar tanto assim pra gente decolar. Pesadelo. É uma loucura, coisa. Eu já fiquei 4 horas parada em Brasília. Mas eu cheguei a sair. E a gente teve que parar em Brasília, porque um cara passou mal e teve que sair do avião e tal. Mas foi um inferno esse dia. Mas eu acho que é isso, né? Essas coisas que a gente nunca entende. Porque ainda esse avião foi bem pior ainda. Porque eu tive que... Tipo, como a gente ficou 5 horas parado em Brasília, o tempo da tripulação parou. Então, eu não podia mais ir pra Nova York. Não podia mais ir pra Nova York. E aí, a gente teve que ir pra Porto Rico pra trocar a tripulação. E aí, mano, tipo assim, bizarro. Mas, enfim, aconteceu, deu tudo certo. Deu certo. Mas é um inferno. Bom, bora pros casos, então. Bora. Vamos de caso bizarro. E o primeiro é, mas doutor, eu sou Pagliassi. Olá, Mabê, olá, Babu e Maria. Eu me chamo Manu e moro no Rio Grande do Sul. Meu caso bizarro aconteceu quando eu tinha entre 4 e 5 anos. Preciso deixar claro já que eu era uma criança perturbada. Bem no início dos anos... Já veio, né? Bem no início dos anos 2000, ganhei do meu tio preferido um palhaço de brinquedo. Ele tinha a cabeça de borracha e o corpo de pano. E cuspia água quando apertava a barriga dele. Gente, eu já odeio esse palhaço. Juro. Eu amava muito esse brinquedo. Pra mim, ele era lindo e perfeito. Acontece que, por ser perturbada, eu molhava tudo e todos com esse boneco. Então, o ódio contra o meu doce palhaço começou a surgir. Acontece que eu sempre tive muita imaginação. E eu comecei a interagir muito com o brinquedo. E eu conversava com ele de uma forma que, se ele falasse, tipo, como se ele estivesse falando comigo mesma. E os meus pais começaram a achar estranho. Meus pais contam que várias noites eles acordavam, eu tava lá sentada com um palhaço no chão da sala conversando. Meu Deus do céu. E depois de um tempo, eles começaram a achar o teor das conversas um pouco preocupante. Eles disseram que eu falava coisas como: meu pai não gosta de você. Acho que ele tem medo de você. Não é certo machucar ele. Meu Deus do céu. Nem eu, nem você. Calma que piora. Falava também que se ele jogasse minha irmã da escada, ia ficar tudo com muito sangue. Não ia ser engraçado como ele achava que seria. E o nome do palhaço era Chucky. Gente, não, sério, tipo assim... Ela, até aí tudo bem, tá? Não tá tão bem assim. Não tá, tipo, o que vai... Pra onde vai Pra onde isso? vai? Eu passei a acordar os meus pais à noite, molhando eles na cara com as cuspidas do palhaço. Imagina você ser acordado com água na cara e quando abre os olhos tem uma criança e um palhaço te encarando. Meu Deus. Admito que não deve ser nada legal, mas acho que eles exageraram muito ao tirar o sistema de água do meu palhaço. E ele parou de cuspir. A partir daí, tudo piorou. Um dia meu pai chegou do trabalho e eu estava na janela. A casa que a gente morava era muito alta. Era em cima de uma garagem aberta. Então, quando eu o vi chegando, eu joguei um catarrão nele. Sim, eu catarrei no meu pai. Quando ele olhou pra cima, eu e meu palhaço estávamos na janela rindo dele. Gente, que criança, uma demônio. Obviamente que a bronca que eu levei foi daquelas, mas me reservei o direito de ter ficado revoltada, né? Comecei a falar sobre vingança com meu palhaço e eu enfiei vários grampos na tomada de casa. Gente! Meu Deus, que perigo! Sim, eu sei do perigo que eu corri, por favor, ninguém tente isso em casa. A lógica prevaleceu e gerou um curto-circuito e pegou fogo, mas rapidamente foi controlado, embora a parede tenha ficado preta. Aí, se o palhaço tivesse com o sistema de água, ela poderia ter Tinha apagado mais rápido. Aí os meus pais, que são evangélicos, acharam que realmente o palhaço estava endemoniado e deram fim nele. Eu fiquei revoltada, chorei muito e fui obrigada a ir pra igreja. Depois disso, meus pais juram que eu melhorei e fiquei mais tranquila. Isso me mostrou que também eu sou uma ficou com medo de ter que ir pra igreja. Não vou fazer mais nada, não. Né? Isso me mostrou que eu sou uma pessoa muito sensitiva. Eu acho tudo muito estranho eu ter feito isso, ou ter dito isso aos 4, 5 anos.
Mas eu via muito TV, acho que minha imaginação voava. E, né, eu podia assistir filme de terror na cidade, então, sei lá, monas. Ela falou que segue em anexo a foto do palhaço. Achei um igualzinho na internet, mas obviamente não comprei. Gente, se vocês quiserem ver o palhaço, vai lá no Instagram, Caso_Bizarro, que vai ter a fotinha lá, junto com o feed, com as fotos da Babu e da Maria. E o palhaço, ele tem uma cara fofa, não tem? Ele não tem cara de maldoso. Ele tá acabado, né? Ele foi judiado pelo tempo. Ele foi judiado. Essa barriga foi muito apertada, ele cuspiu muita água. Ele tá um pouco triste, Tá. os olhos dele, no olhar dele. É um olho tá... meio morto, é um pouco assustador. E ele né? tem o cabelo da minha cor, gente. O cabelo dele é azul. Eu não tinha reparado. Verdade. Eu nunca vi um palhaço de cabelo azul. Ai, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Tô brincando. Tô brincando. Gente, eu nunca cuspi água em ninguém. Caraca, que história. E quando começou a história, eu ia falar: calma, meu, você tá se cobrando demais. Você não era perturbada, você era só uma criança. Isso é super normal. Daí Tem um filme com Kevin Bacon que é assim, que ele tem um filho que o filho conversa com, tipo, vozes e coisa e tal. Eu fiquei, gente, vida real, a vida imita arte. Tem muito essa coisa, né, da criança que conversa, de quando é nova, ela, tipo, Claro. consegue ter amigos imaginários, aquela coisa. Mas na real, ela era uma criança normal, né? Porque realmente uma criança mais doidinha. Eu lembro mais de apresentada. inventar diálogos só pra falar Muito, sozinha e ficar, muito. tipo, porque aí. É, tipo, Claro. Aí ele foi lá e falou assim: gente, eu me peguei fazendo isso semana passada, sabe? Eu tenho 37 anos. Assim, imagina eu quando criança. Aquele diálogo que você não falou que você queria ter falado. Aí você vai pro banheiro e fala assim: ai, devia ter falado isso. Eu sou muito assim, tipo, quando eu era criança eu era bem demônio, assim, minha mãe sempre conta, assim, que eu saía correndo, que, tipo, eu tinha essa mania de subir em lugares muito altos. Então, faz parte da criança, né, testar os limites. Claro, assim. com certeza. Eu não precisava jogar catarro no pai, acho que isso aí foi um pouco pouquinho além. demais. Mas acho que foi por raiva de perder o brinquedo o favorito, cuspe, né? né? Perdeu. Exatamente. Porque era uma interação muito diferente que ela recebia, né? Ela conseguia provocar Exato. reações nas pessoas quando ela jogava água. Porque o barato não é jogar água. O barato é as pessoas ficarem putas e, tipo, indignadas com aquilo. Porque chegou a acordar os pais, tipo assim, não era o suficiente meus pais acordados. Agora eu precisava da reação deles acordarem com água. Sabe? Foi um pouco a mais. Foi. Mas quando eu era criança, eu tinha meus bichos de pelúcia e me angustiava eu pensar que os meus bichos de pelúcia não sabiam nada do mundo, sabe? Eu ganhava um bichinho de pelúcia novo e aí eu falava: esse é o banheiro, essa é a privada, é aqui que você faz xixi. Era o teu papel mostrar o mundo Era pra o meu ele. papel explicar pra eles o mundo, sabe? Então, não sei, assim... Não, é que nem a trend que tá tendo agora, né? de você pegar seu cachorro e falar: mostrando lugares que meu cachorro não conhece. sim! E aí botar em cima, primeira prateleira da geladeira. Eu me identifiquei. Era você quando era criança. Era eu criança, assim, eu fazia. Exatamente, eu tinha essa coisa, assim. Inclusive, quando ela começou a história, eu achei que era mais ou menos isso que ela ia falar. Não foi. Talvez ela tenha mostrado um pouquinho a mais do mundo. Ela quis mostrar a gama de reações de ódio das pessoas pro boneco Pagliatti. Bora, o próximo Bora. é você. Eu? Bora. A história se chama Corpo na Estrada. Leve, Lá né? vem, Tranquilo. Olá, Mabê, Babu e Maria, tudo bem? Me chamo Letícia e, como uma boa criança dos anos 90 e filha de mãe evangélica, tinha medo de tudo. Tinha medo do programa do Gugu, pois ele sempre fazia os episódios sobre finados. Tinha medo do Raul Gil, pois no programa ele tocava os discos da Xuxa, do Roberto Carlos, do Ruge ao contrário. E eu também tinha medo do arrebatamento. Quando eu era muito específico. Que pressão, né, pra uma criança. Quando eu era muito pequena, minha mãe achou que era uma boa ideia me levar para assistir um filme sobre o apocalipse na igreja. Lembro da cena das pessoas sendo arrebatadas enquanto faziam tarefas do cotidiano. E meu maior medo era minha mãe ir pro céu e eu não. Com isso, eu fiquei dias sem dormir direito. Mas a história que eu tenho pra contar não é essa. Morávamos em uma cidade do interior da Bahia e minha avó em outra cidade que ficava a 1 hora de carro. Era comum a gente passar os finais de semana lá e voltar pra casa sempre aos domingos, no final da tarde. Teve uma vez que conversa vai, conversa vem, a volta pra casa atrasou e fomos embora já tarde da noite. Quem estava dirigindo era o meu tio e minha tia estava no banco do passageiro, meus pais e eu atrás.
Eu devia ter por volta dos 8 anos e sempre sentia muito sono no carro, então acabei dormindo no colo dos meus pais. Do nada, eu acordei com todos do carro gritando e meu tio parando o carro. Acordei desesperada e minha mãe só dizia, não olha pra trás. Meu Deus. Gente. Meu Deus. Comecei a ficar com medo e meus pais me explicaram que eles viram um corpo decapitado na estrada e que não era pra eu olhar. Meu tio ligou para um posto policial rodoviário e eles foram verificar e não tinha absolutamente nada. Nenhum corpo na estrada. Mas todos eles viram. Como assim? Perguntei aos meus pais se eles se lembravam da história e minha mãe confirmou tudo. Disse que todos viram a mesma coisa e me lembrou dos detalhes. Já meu pai acha que era um bêbado dormindo na estrada e que com as buzinas do meu tio ele se assustou e correu para dentro do mato. Enfim, esse é meu único caso sem explicação e eu fico feliz por eu mesmo não ter visto nada nesse dia, pois teria tido várias noites de insônia. Muito obrigada por lerem meu caso, vocês sempre tornam a arrumação da minha casa mais divertida. Pra mim é um caso clássico de Ichabod Crane, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Que é isso? É um filme do Cavaleiro Sem Cabeça. Ai, não conheço. Que é meio de lenda, assim. Eu amo que eles transformaram uma história que, tipo, uma cabeça decapitada, do nada, tipo, um bêbado que Sim. assustou, quer dizer, ele pegou a cabeça, colocou de volta. Eles viram, sei lá, uma pedra, sabe? Um tronco. E aí, do nada, eles decidiram que era uma cabeça decapitada. Porque eu acho que o negócio do decapitado deixa a gente muito mais tensa com a história, né? Porque alguma coisa Tipo, não foi só um corpo que caiu ali, ele foi decapitado. Não, foi decapitado, quer dizer, não foi ou foi acidente, ou foi, né, morto, jogado na estrada. Então a gente fica meio tensa, mas aí quando fala, não, mas eles foram lá e não tinha nada, pô, então... Mas que todo mundo viu a mesma coisa, isso é surreal, né? Isso pra mim, eu sempre falo o quão doido que é, porque quando você vê sozinha, você pode culpar, tipo, foi minha imaginação, foi não sei o quê. Tava cansada. Mas quando você vê em grupo, aí, né, dá aquele medinho, tipo, será que foi isso mesmo? Ou então eles Porque eles testemunharam... gritaram, né? Não foi tipo, você viu, foi tipo assim, Mas eu também penso, a noite na estrada, o quão, né, dava pra ver de verdade. Mas com farol tipo, você com vê exatidão. tudo, né? No farol do carro você vê tudo. Eu acho que eles testemunharam um assassinato acontecendo ao vivo. E aí a pessoa tava transportando o corpo decapitado na estrada. Aos e poucos. aí, quando o carro parou, essa pessoa se escondeu. Depois que o carro foi embora, ela terminou a desova. tá bom, pode ser. Você tem mais alguma coisa pra contar? factível. Você sabe de alguma... Não, mas parece uma pessoa que foi interrompida no meio do trabalho. Depois a polícia ir lá não ver. Será que a polícia foi? Também? Eles falam Né? que é o... Não. Tipo, na estrada, Policial rodoviário, né? posto policial. Será que eles foram verificar? Fora coisa nenhuma. Era 3 da manhã, tava exausto. Deve ser uma um pedra cervo. aí. Falaram, tô nem aí, isso daí é um bicho morto, atropelado. Vou me preocupar com essa... É uma história que, assim, pode ter sido qualquer coisa ou nada. Ou nada. E provavelmente não foi nada, mas imagina, deve ter virado aí porque uma assim, lenda. O corpo sem cabeça, né? O Cavaleiro Sem Cabeça, ele tinha um objetivo com as coisas que ele fazia. Ele não deixava as pessoas em paz. Só aparecer e depois desaparecer, pra mim não me diz nada. Pra mim, porque a assombração, pra mim, ela te acompanha. Ela quer falar alguma coisa, tem um objetivo. ela pede uma ajuda. Só aparecer e desaparecer, pra mim, foi árvore, que vocês viram. O tronco de árvore. Tá bom. Tá. Pra mim é isso. Matou, é isso. É isso, pra mim é essa minha teoria. A gente tem duas teorias opostas. Ai, amei. Arrasta-pé sem limites. Oi, Mabê, Babu e Maria, tudo bem? Meu nome é Luana, sou de Pernambuco, mas atualmente moro em São Paulo. Difícil, né, filha? E hoje tô aqui pra contar um relato que eu ouço desde criança, aconteceu com minha tia. Bom, minha tia Betânia mora no interior de Pernambuco, em Santa Cruz. Ela conta que quando ela era jovem, sempre fugia pro forró pra dançar a noite inteira com as amigas. Certa noite, depois de pular o muro da casa dela e ir pra uma festa, ela falou pra uma das amigas que dançaria a noite toda até com o diabo. Naquele forró, pois ninguém a levaria pra casa antes do sol raiar.
Quem nunca, né? Pois é, certa tá ela. Ela dançou com várias pessoas até que cansou um pouco e sentou. Nisso, chegou um homem alto, bonito, olhos azuis e cabelos louros com um sorriso lindo. Prazer, diabo. Prazer, José Diabo. Chamou ela pra dançar e ela prontamente aceitou, toda feliz que um homem bonito daquele queria dançar com ela. Eles dançaram 1, 2, 3, 4 e até uma 5ª música. Nossa, gostou mesmo de dançar com o diabo. Minha tia, em determinado momento, começou a cansar e tentou se separar dele. Mas toda vez que ela tentava se afastar, ele a puxava para uma nova dança. Quando ela não sentia mais as pernas de tanto dançar, ela pediu para parar. Disse que estava muito cansada. Eis que o homem a olhou de cima para baixo e perguntou: "Você não disse que dançaria a noite inteira comigo hoje?" Meu Deus. Ela disse que na hora gelou, nem piscava de tanto medo, mas empurrou ele assustada e se afastou para chamar uma das amigas. O homem adentrou na multidão e simplesmente sumiu entre as pessoas. Minha tia achou suas amigas e tentou procurar pelo homem. Perguntaram pra todo mundo do bar sobre ele. E o povo falava que nunca tinha visto um homem naquela região com aquela aparência. Falou como se fosse um alienígena, né? Só um cara loiro. Depois desse dia, minha tia nunca mais foi em forró. E voltou pra igreja. Nada melhor com o apavoro do capeta pra criar vergonha na cara e parar de fugir pra ir em forró, né? Enfim, esse foi meu relato. Obrigada por lerem. Amo o podcast e ouço todo dia sem falta no trabalho. Beijos, gratiluz. Ai. Cara, eu acho que a tia Bethânia podia ter continuado no forró. Eu acho, era só não falar mais que ia sair com o capeta de lá. Era só assim, o capeta veio chamar pra dançar, não vai, entendeu? Você fala Vai assim, dançar com os outros. Hoje eu vou dançar e quando eu cansar, eu vou parar. Eu vou pra casa. Pronto. Não, eu acho também, olhando pro lado cético da história, acho que a Bethânia devia estar doidaça. Nem que fosse só de endorfina, mas doidaça. E quando chegou o cara, ela falou: "Eu vou dançar a noite inteira com você." Ela falou isso pra ele, daí ele falou: "Você não falou que ia dançar a noite inteira comigo?" Ela esqueceu que falou isso, só que ela lembrava da promessa pro diabo, entendeu? É verdade. Calma, E assim, Bethânia, volta pro forró, calma, tá tudo não, bem. E a Bethânia, coitada, ela, gente, dançar 5 músicas forró, 5 direto, dá uma canseira, né? Super. Ela tava assim, sem sentir as próprias pernas. Olha o que passou a Bethânia. Me lembrou um conto que eu amo, que eu tenho até tatuado sobre esse conto, que é os sapatinhos vermelhos do Mulheres Correm com os Lobos. Que é uma vibe dessa, que ela, tipo, bota um sapatinho vermelho, ela não consegue parar de dançar, tem que cortar os pés fora. Mas assim, que bom, tia Bethânia, que isso não aconteceu, você conseguiu Quase, parar. né? Quase perdeu as pernas, tanto que dançou. Mas seria uma boa história de terror. Acho que se eu contasse um conto, assim… É boa. De uma dançou forró até as pernas travarem. Ela continuou dançando enquanto a perna caía no chão. Não sei, eu contaria uma história de terror dessa. Porque eu acho que, gente, falta um pouco de um forró no terror. Você acha? Falta. Uma sanfona, uma um sanfoninha. triângulo. A gente tem, óbvio, lendas muito interessantes no mundo todo, no Brasil inteiro. Mas o eu Curupira acho não gosta de eu nunca dançar, vi né? de forró, sabe? Apesar que tem um de dança, é verdade. Eu até já contei aqui, esqueci o nome agora, mas é de BH. Então, eu acho que o do forró, eu acho que ele ainda cumpre o requisito. Mas eu amo a história de capeta personificado. Eu amo a história de que o capeta veio pra terra. Eu amo sempre, que ele sempre tem olho azul. E ele é muito sexy. O capeta é muito sexy. Bom, no E tem filme a teve série Lucifer, né? Pra provar que E no é filme, real. aquele encontro marcado, o Brad Pitt é o capeta. Não, desculpa, tô falando merda. Ele é a morte. Ele é a Desculpa, morte. confundi a morte com o diabo. Tudo bem. Eles estão perto, né? O primo, vai. Talvez. Mas você Eles lembra que ele é a morte no encontro marcado? Você já viu esse filme? Não vi. Sim, é incrível A esse morte é filme. gatíssima. Queria dar pra morte. Então, cuidado, porque foi isso que a Bethânia falou. Aí a morte vai chegar pra você. Vai depois você falar, vai depois falar, reclamar. você não falou que ia me dar a noite inteira, Maria? Aí você vai falar, não, tô cansada, tô assada. É a morte. Não. Vai ter que empurrar a morte. Nossa, eu não aprendi nada com esse podcast, pelo jeito.
Não, vai dar bom, vai dar bom. É só o diabo, acho que é só o diabo. Acho que a morte, ela respeita as pessoas. Mas assim, depois que empurrou também, ele vazou. Ele não foi o cara que ficou, tipo, perturbando. Volta aqui, vai dançar comigo. Ficou puxando a perna dela. Ele respeitou, ele vazou. Ele só queria deixar claro que ela tava descumprindo uma promessa. Falou, você me prometeu. Ele falou, tá escrito aqui, você assinou esse contrato do forró. E vocês assinariam um contrato de forró eterno? Eu não sei dançar forró, acho que eu não assinaria. Cara, eu já fiz aula de forró pra dançar melhor forró. E eu sou uma negação. E Sério? o professor de forró, ele falou, cara, era uma aula em casais. Eu tava com meu ex-namorado, né? E ele tentava me levar, e eu era muito, muito travada, assim, muito dura. E aí, nisso, o professor falou, calma, deixa eu te levar um pouquinho, deixa eu te conduzir. E aí, ele parou e falou, por que você não deixa eu te conduzir? Por que você quer você conduzir? E aí eu percebi Porque eu sou empoderada, eu sou mulher, e ninguém manda em mim, ninguém vai me levando pra lá e pra cá. Eu decido pra onde eu vou. Será que eu sou muito feminista pro forró? Assim? Que absurdo. Mas eu realmente queria muito. Eu acho a coisa mais linda quando tem uma dupla dançando forró, eles fazem todos os movimentos. É realmente um negócio ver duas pessoas dançando bem forró. É, assim. muito bom. É porque a dança tem muito isso, né? Você tem momentos que tem que ceder mais, tem a coisa de cada um que vai conduzir melhor. Mas eu acho que tem uma coisa mais do homem mesmo, assim. Não, eu danço forró legalzão. Quero ver. Então, sabe por que é difícil pra mim? Porque eu sou uma mulher grande. E ninguém chama mulher grande pra dançar forró. Sim. Isso desde que eu sou adolescente, tipo, eu já era bem menor e, tipo assim. Sempre ficava eu tendo que puxar minhas amigas pra dançar, essa era infernal. Eu assim, eu danço bem, alguém me puxa. Porque eu fazia aula na academia e na academia as pessoas eram obrigadas a dançar comigo. Aí eu falei, não, eu danço bem isso daqui. Mas isso é uma coisa muito das danças de salão em geral, é machista. A mulher ela tem que ficar identificando o que o macho quer, baseado em pequenos e leves toques nas costas e passos, assim. Então, tipo... Ela antecipa, mas ela não faz, Ela não faz. Então é muito feito pra mulher realmente não brilhar tanto quanto o homem. Por mais que a mulher gire e seja jogada de um lado pro outro, quem tá mandando ver ali é o homem mesmo. Acho que hoje deve ter, né? Umas novas danças em que tenha mais equilibrado isso, que possa... Mas acho que isso não é um problema, acho que é uma tradição, né? Assim, não sei. Não digo nem do forró, mas eu digo assim, de outras danças, de ter um pouco esse equilíbrio, né? Porque acho que não tem essa de só uma parte conduzir, né? Eu acho que o do legal deve ser ter um pouco de tudo. Eu acho que pela tradição, eu acho que não tem problema. Não sei se você, como mulher, você via isso como problema. Eu acho que a minha questão não era nem porque eu era feminista, era só porque eu era ruim mesmo. Eu não sei dançar, eu sou travada. Eu acho que é uma questão organizacional. Alguém precisa levar e alguém precisa ser levada. Mas sempre. Sempre. É porque, tipo, você pode aprender a levar e a ser conduzido. Você pode aprender, mas é difícil você decorar tudo dos dois, sabe? Eu sei um pouquinho, porque como eu fiquei de saco cheio de ninguém me chamar pra dançar, eu aprendi a conduzir um pouquinho. Mas é bem pouquinho. Mas ser levado é mais fácil também. Bom, o próximo caso é o degrau assombrado. Oi, Mabê, Babu e Maria, tudo bem? Me chamo Jéssica e conheci o caso bizarro essa semana. O podcast se tornou minha distração durante os árduos e infindáveis trabalhos domésticos. Enfim, vou contar o meu caso. Sou do interior do Paraná e esse fato ocorreu quando eu fazia faculdade numa cidade chamada Guarapuava, em meados de 2012. Conheci um pessoal que vivia numa república que ficava num grande casarão antigo de madeira. A casa era belíssima, com cômodos enormes, onde antigamente funcionava uma escola infantil. Já tô com medo. Já tô casarão antigo, com cara de criança. Uma coisa com criança me pega muito. Pelo que me contaram, cada quarto da sala era uma sala de aula. Tinha uma sala gigante de entrada e uma sala do lado com uma escada de madeira. No andar de cima, 2 quartos menores, em que nas portas estavam escritos primeiro ano A e primeiro ano B. Os banheiros que ficavam logo depois da sala que tinha escada eram um corredor com várias divisórias com vasos sanitários infantis. E só tinha uma porta com banheiro com um vaso de tamanho normal e um chuveiro. Apesar de ser meio creepy, eu amava aquele lugar. Achava energia boa e o pessoal que morava lá era muito good vibes. Tá. Enfim, acabei me envolvendo com um dos moradores de lá, então com certa frequência dormia na casa. O quarto dele era um dos pequenos que ficava no andar de cima. E no quarto do lado dormia um colega dele.
Apesar de eu gostar de ficar lá, durante a noite eu nunca tinha coragem de ir pro banheiro sozinha. E sempre acordava o crush pra ele descer junto comigo. Sou medrosa mesmo. Bom, a escada que levava pro andar de cima também era de madeira e um dos degraus, logo no início dela, estava meio rachado. Então, sempre que a gente subia ou descia, a gente pulava esse degrau para não ter risco de quebrar. Durante a madrugada, eu e meu crush estávamos acordados, conversando, deveria ser umas 2, 3 da manhã, quando escutamos alguém descer as escadas e um barulhão como de alguém que cai. Imaginamos que era o colega do quarto ao lado e começamos a rir, porque ele deveria ter quebrado, né, o degrau e se estrupiou todo. Mas não fomos verificar se estava tudo bem. Gente, legal, gente boa. Eu acho que ele se arrebentou ali, mas tudo bem. Será que eles estavam conversando ou eles estavam conversando? Talvez eles estivessem conversando. Pra nem se importar. Exatamente, vou continuar aqui. No outro dia de manhã, ao descer pra tomar café, nós vimos que o degrau estava realmente quebrado. Comentamos com um colega de quarto ao lado que a gente ouviu a hora que ele desceu e quebrou o degrau. Mas, pra nossa surpresa, ele disse que ele não tinha saído do quarto naquela noite. Nisso, paramos pra pensar que não escutamos a pessoa subir de volta. Eu tô aqui achando que eles não escutaram a pessoa de volta. Ninguém da casa sabia quem tinha quebrado aquele degrau, e isso acabou virando um mistério. Mas a casa era cheia de histórias desse tipo. Meus amigos que moravam lá descobriram uma entrada secreta no andar de cima que dava pro forro do telhado da casa e acharam diversos brinquedos esquecidos. Ai, gente, que horror! Que medo. Que horror. A conclusão lógica é de que as crianças que estudavam na escola se escondiam lá pra brincar. Que bom que você pensou nessa conclusão. Porque a minha foi bem pior. Não acreditei quando me contaram, mas eles me mostraram a porta e tinha até uma pantera cor-de-rosa desenhada no interior. Contaram também uma história de que a dona da casa havia falecido naquela casa e que às vezes eles escutavam os barulhos dos saltos andando pelo piso de madeira. Várias pessoas que conheci que frequentavam a República relatavam casos estranhos por lá, como a história de um espelho que tinha na sala e muita gente já viu no reflexo um cara barbudo aparecer por trás. O reflexo das pessoas. Gente. Nossa, eu ia ficar muito... Assim, essa coisa do casarão já ia ficar muito nervosa. Não. Mas imagina você não ter coragem de fazer xixi no lugar. Não, tipo, você tem que subir um andar pra fazer xixi, cara, com uns degraus estranhos. Eu já ia ter comprado um piniquinho. Eu ter deixado no quarto. Amorzinho, você se importa se eu urinar no seu quarto? Porque em condições normais, ter um banheiro longe do quarto com crush é bom, né? É bom você fazer xixi, cocô longe do cara que tá começando a sair, que você não quer que ele ouça o seu cocô caindo na água da privada. Claro que sabe, no início de relação você não quer. E nesse caso, não, era a pior coisa do mundo ter um banheiro longe. Tanto que ela levava ele junto, ela cagava com ele ali na porta esperando. Mas essa coisa do degrau quebrar, eu sempre fico pensando, gente, a assombração é pesada? A assombração tem matéria? E se ela estiver carregando alguma coisa? Tipo, um corpo decapitado. Né? Ou um dos Como brinquedos. É que a assombração quebra o negócio, gente? Tem isso aí também. Pô, eu acho mais provável... O quê? Vamos ver o que ela vai responder. Eu espero que seja a coisa menos provável. Eu acho a mais provável. Vamos lá. O quê? Um ladrão. Entrou por um lugar, saiu por outro. Tá. Não levou nada porque não achou, porque era um bando de fudido que morava lá na República. Eu já morei em República, todo mundo é fudido. Não dá. E é isso. Não dá. O cara que entra numa República pra roubar, ele já tá no azar. Ele não vai sair com nada. Então pronto. Com todo era respeito ladrão. às pessoas que moram na República. Eu morei em República há muitos anos, então eu tenho lugar de fala. Mas esses lugares silenciosos, ermos, eu fico mais com medo de um ladrão mesmo, de entrar. Sabe, uma vez eu filmei numa casa que era muito no meio do mato, assim, e a gente a equipe dormiu na casa que a gente tava filmando, porque aquelas coisas, produção, pouca grana, não dava pra pagar uma pousada ou um hotelzinho, então a gente dormia na locação. E assim como a República manda de fudido. Exato. Querendo pagar de que faz cinema. E daí...
E aí, à noite, assim, eu tava com medo. Eu falei, ai, cara, tô com medo. Era uma casa cheia de vidro no meio do mato. Aí você ficava ouvindo só o barulho do mato, assim, dos grilos. E dá um medo, assim. E aí as pessoas, ai, meu, relaxa, não vamos falar de espírito. O espírito não existe. Aí eu falei, cara, eu não tô com medo de espírito, tô com medo de um ladrão. Eu tô com medo de um cara que tá no meio do mato, sei lá, que circunda essa área, vê que essa casa aqui tá desocupada, de repente tá ocupada, com um monte de gente, com um monte de equipamento aqui dentro. E colocar a gente de refém e fuder todo mundo, sabe? Meu medo era esse, não era... Enfim. Nada aconteceu, tá tudo bem. É sempre uma grande discussão aqui no Caso Bizarro. Medo de gente, medo de espírito, né? O medo de gente, pra mim, sempre vence. Porque a humanidade é podre. Vocês viram? E vocês viram essa trend agora do homem ou do urso? Ah, sim, total. Não, ela é 100% isso, né? Que a gente tá discutindo, assim. E as respostas são muito horríveis, gente. Que tipo, o urso vai me matar mais rápido. Tipo assim, o urso só... A pior coisa que o urso pode fazer é só me matar. Enquanto o homem pode fazer pior. É terrível, cara. É bizarro. Eu ainda acho que pode ter sido um urso também que entrou na casa. Eu ia falar exatamente isso. Só que como urso é bem pesado. Então, mas é que esse é meu ponto. Talvez um urso em espírito. Porque se for um patrono, urso, um patrono. Ele não vai pesar. Porque se for o urso, aí eu acho que pesaria mais, assim. Sim. Não sei se a coisa mais provável é que o urso entrou na casa. Agora a pergunta é, por que o espírito desceu e não subiu a escada? Por que o espírito tava fazendo? De onde que ele tava indo, pra onde que ele tava indo? Qual que era a motivação do espírito? Fica aí essa questão, né? Que ele não saiu com nada, não subiu nada da casa. Sim. Né? Eu não sei. O outro cara também achei suspeito. Nem saiu do quarto, não foi fazer um xixizinho? Pois é. Gente, será que ele também não tava bêbado? Eu não sei se eu já tô, assim, numa vibe muito mais velho. Mas assim, eu não consigo dormir direto sem fazer xixi. No meio da noite? Eu acordo de madrugada e faço xixi. Ah, não, eu consigo. Você consegue? Mas isso aí é estresse. Eu vi no TikTok. Eu acho que é coisa de velho já. Tipo assim, da nossa idade. Não, tem Estresse? Tem a possibilidade de ser estresse. E tem a possibilidade de você beber muito. Você não beber muita água durante o dia e beber muita durante a noite. Eu bebo água o tempo todo. Você bebe o tempo todo. Então então pode ser estresse. Eu faço muito xixi por causa disso, eu acho. Mas eu não sei de estresse, sabe? Porque eu sou estressada o tempo inteiro. Então. Mas isso é uma coisa meio recente, assim, nos últimos anos, sabe? Que será que não teria que ser sempre? Mas você tá ficando mais velha, né? Então, teoricamente, o estresse não deveria. O xixi não deveria te acordar pra fazer. É uma coisa de estresse. Nem sempre. Mas significa que ela não tá dormindo no fundo. É, que o sono tá muito leve, entendeu? Geralmente é tipo 6, 7 da manhã. Também já é o horário que eu vou acordar. Já é horário de acordar. Acho que tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Mas assim, normal também tá estressado, porque quem não tá? Exatamente. Nos dias de hoje. Mas eu sempre tô estressada. Acho que não tem uma situação normal, assim, que elas né, começam a chorar. Mas eu não sei, tipo assim, é muito louco. Porque eu tenho falado várias vezes, gente, eu não tô sentindo que eu tô estressada agora. Mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito estressada. Sim. Então talvez seja só um estado eterno de. Você acha que é uma constância, você não tem picos de estresse, você fica numa constante estressada. Sempre tensa. Tudo bem. Sim. E eu gostaria muito de falar que você viu no TikTok, gente. Que é como a prova de que ela é jovem. Porque eu não sou jovem, eu sou millennial. Se você for no TikTok... Mas é que eu tô em dia com as tendências. Não, gente, eu enlouqueço como o TikTok hoje é melhor que o Google. Que raiva. Ontem eu fui procurar um bar novo pra ir em Pinheiros. Eu botei bar em Pinheiros. Sim. E aí eu recebi Não quer perguntar pra sua amiga paulista, não? Amiga, posso perguntar, mas melhor do que te incomodar é botar bar em Pinheiros. Imediato. Eu vejo imagens e cardápio Qual e tudo. bar você foi, só pra saber? Nenhum. Ou seja, o TikTok não ensinou nada. Ele falou pra ele, eu tive a ideia de ir, mas acabou que eu não saí de casa. Assim, o iFood venceu. Mais uma pro iFood. Um belo puxão de orelha. Olá, Mabê, Babu e Maria, meu nome é Lara, adoro podcast e sempre escuto quando estou jogando pra não me sentir sozinha. Na época, eu tinha uns 10 anos e morava na mesma calçada que meus avós, umas 5 casas pra baixo da casa deles. Nesse dia em específico, a esposa do meu primo tinha vindo passar uns dias na casa da minha avó com o neném deles e eu, como uma boa criança, queria ficar junto do bebê o tempo todo. Pois bem, minha mãe trabalhava até as 10 horas da noite e então eu ficava com os meus avós. Mas naquele dia, meu pai tinha chegado de viagem por volta das 19 horas e eu não quis ir pra casa com ele porque eu queria ficar brincando com o bebê. Quando era por volta das 8h30, minha avó pediu pra que eu levasse uma marmita pro meu pai lá na minha casa. E eu, como uma boa criança obediente, fui.
Adoro que ela gosta de falar que ela é uma boa criança. Ela né? não é a criança do palhaço Não, lá já da primeira achei história. curioso a criança, obviamente, querer brincar com o bebê. Porque eu, quando criança, achava o bebê muito chato. Qualquer coisa Inteligente. quebra. Eu gostava. Eu gostava de bebezinho. Ai, chamava mais atenção do que eu, nunca gostava. Bom, e ela diz: e é aí que fica estranho. Entre a casa dos meus avós e a casa em que eu morava, tinha uma casa que era meio abandonada, no sentido de estar toda acabada. O mato era alto e ninguém morava lá. A fachada da casa já era naturalmente escura por si só, e para melhorar a situação, a porcaria da lâmpada do poste estava queimada. Pois bem, minha avó abriu o portão e eu desci toda pimposa com a marmita. Eis que eu passo na frente da tal casa abandonada e tinha uma mulher estranha sentada no murinho no portão. Ela me deu uma olhada feia. E eu, 100% nem aí pra ela, cheguei em casa, meu pai abriu o portão e eu entrei com a marmita dele. Só que eu não queria ficar, porque queria ficar brincando com o bebê lá na minha avó. Meu pai deixou que eu subisse de volta pra lá, então, de novo, lá fui eu feliz e saltitante subindo aquela rua. Meu pai ficou me olhando do portão enquanto eu ia, e é aí que o caldo desandou. Quando eu passei de novo na frente daquela maldita casa, a mulher ainda estava lá e dessa vez ela não só olhou feio pra mim, como veio em minha direção e puxou minha orelha bem forte, tipo bem forte mesmo, e sussurrou no meu ouvido: crianças mal educadas têm que ser castigadas. Gente. Isso por si só já é assustador pra caramba, mas quando se lembra que meu pai estava literalmente me olhando do portão, fica ainda mais assustador e esquisito. Ele estava me vigiando e mesmo com a lâmpada do poste queimada, ainda tinha iluminação suficiente. Logo, o esperado é que ele tenha visto uma pessoa desconhecida pegando a filha dele pela orelha e mesmo assim ele não fez nada. Pois bem, eu já estava cagada de medo e com a orelha quente e dolorida. Depois que a mulher me soltou, eu fui pra casa da minha avó pra descobrir que o bebê já tinha dormido. Não fiquei nem 3 minutos lá dentro e resolvi voltar pra minha casa. E pasmem, a mulher não estava mais na frente da casa. Ela tinha simplesmente sumido. E quando entrei na minha casa, meu pai não mencionou absolutamente nada sobre alguém puxando minha orelha ou coisa assim. Eu ainda estava com medo, mas também não falei nada e vida que segue. Até hoje, a orelha que a mulher puxou dói de vez em quando. E os furos que tenho nela vivem machucando. Não tem nada a ver, eu sei, mas mesmo assim. Gente, eu ia ficar... agora é o que eu falo, né? As pessoas, elas não contam, cara. Eu ia chegar pro meu pai e falar: você é louco? Ô, seu merda, por que você não foi lá bater na véia que puxou minha orelha? Você imagina se eu chegar e, tipo, e não falar nada? Tipo, acho que ela entendeu em algum momento que ela não viu uma pessoa de verdade. Só que assim, fala pro teu pai. sim. Tipo, você viu a mulher puxando minha orelha? Sabe? Tipo assim, ela arrebentou minha orelha. Não vi. Pô. Não, e é incrível, né? Porque ela fala várias vezes na história como ela era uma boa criança, como ela era uma boa criança, que ela tá feliz, saltitante, não sei o quê. E a frase que ela lembra falando é justamente: crianças mal educadas têm que ser castigadas. Será que ela era realmente uma boa criança? Devia ser. Será? Devia ser por isso que traumatizou tanto ela. Ela era tão boazinha, tadinha. Ela era Ou será que ela se tornou boa depois disso, entendeu? Esse é o meu ponto. Será que isso não foi... Será que Isso não foi a mudou avó a dela que falou dela. isso pra ela? Não, na casa dela, ela sabia que era a avó dela. Não, mas isso é toda uma manipulação da mente de criança. De, tipo, separar a avó Da bruxa. De uma bruxa. Criou uma bruxa. Ela criou uma bruxa pra conseguir continuar convivendo com a avó. Que agora gostava mais do Gente, ela já criou do tudo. primo dela. Uma psicanálise aí muito louca. A única coisa que eu fiquei pensando nessa história é que a minha avó morava perto dos meus pais também. E também aconteceu isso de eu ter que voltar pra casa pra não sei o quê. Só que aí, a vez traumatizante foi quando eu voltei pra casa dos meus pais e meus pais estavam conversando. Ai, meu Deus. De porta aberta. Meu Deus. Ai, que horror. Ai, que Aí é um difícil. trauma. Era melhor ter levado um puxão de orelha. Eu preferia. E você, diferente da menina da história, você conseguiu falar com seus pais? Não, Depois? eu saí correndo. Não, eu falei com a minha avó. Eu voltei pra casa da minha avó. Eu falei pra minha avó, vó. Mas você Eu entendeu vi. o que era? Você... Sim, já tinha uns 10 anos. Já tava andando de um... No Rio de Janeiro, andando de um ponto pra outro, você tem que ser uma criança um pouquinho mais velha. Que é a cidade maiorzinha, né? Não dá pra dar mole. Aí você falou pra sua avó. Aí eu falei pra minha avó ficou brava com a minha mãe, elas brigaram. Aí eu voltei pra casa, liguei pra minha mãe, a mãe falou... Primeiro que minha mãe não sabe, minha avó não tinha ligado pra minha mãe ainda. Porque na verdade o que aconteceu? Eu vi, e aí eu saí de casa e saí sem chave. E aí eu fiquei no play, assim, tipo...
que eu faço? Aí eu bati na casa do zelador, e aí, porque ele morava no prédio. Aí ele abriu a portaria pra mim, aí eu fui pra casa da minha avó. Aí, eventualmente, minha mãe ligou pra casa da minha avó, percebeu que eu demorei mais do que ela tava, porque ela esperava que eu demorasse, mas não tanto. E aí ela ligou e aí falou: vem, volta pra casa, vou abrir pra você e tal, não sei o quê. Aí eu olhei pra ela com uma cara de tipo. Tô E aí, traumatizada. né? Aí ela, que foi? Aí eu, nada. Eu fui pro quarto. Mas aí a minha avó ligou e falou: vocês estão traumatizando, vocês estão acabando com a mente dessa criança. Ai, meu Deus. Ai, tadinho. Mas essa coisa da gente criança criar um filtro das coisas aconteceu recentemente. Mas é porque. Você é uma criança de coração, né, Maria? Não, você vai entender por quê. Por exemplo, que eu, quando era Páscoa, minha mãe fazia a tal das patinhas do coelho em direção aos ovos da Páscoa. E ela fazia com talco, assim, né? Eu via as patinhas e tal. E aí, beleza, cresci, deixei de acreditar em coelho da Páscoa. Daí eu tive primos quando eu tinha 14, 15 anos. E aí, quando eles tinham idade suficiente pra seguir as patinhas do coelho, eu falei: mãe, faz o que você fazia pra mim, faz pra eles e tal. Minha mãe falou: vou fazer. Aí ela colocou o dedo, assim, os 3 dedos no talco e ficou fazendo esses pontinhos de 3 no chão, 3 pontinhos no chão, assim. E fez o caminhozinho. Falei: não, mãe, faz como você fazia quando a gente era criança. Você fazia a patinha do coelho mesmo. Ela: Maria, eu sempre fiz assim. Sempre, a patinha sempre foi desse jeito. Só que na minha cabeça eram patinhas mesmo, sabe assim? Sabe patinha que tem uma, daí as bolinhas em cima dos dedinhos? Só que não era como você eram via. 3. Era como eu realmente teve um filtro assim da minha cabeça, do meu olhar infantil, de ver uma coisa que não tava na minha frente, sabe? Sim. E eu fiquei pensando quantas dessas memórias eu não tenho até hoje, de outras coisas, sabe? Sim. Que quando. Que a gente distorce, né? Totalmente. Não, em que você via uma coisa mágica e que não era Você uma já coisa voltou nada. no seu colégio de quando você era criança? Não. Cara, é muito doido. É muito doido. Porque tudo parece muito pequeno e muito banal. E você lembra da árvore sendo enorme, da sua sala sendo gigante, esse ponto da de quadra vista. sendo gigantesca. Ah, E imagino. é muito engraçado, assim. É muito curioso. É verdade. É isso. Tipo, quando a gente é criança, a gente sente tudo muito, né, maior, tudo. Eu lembro, assim, quando eu era criança, que eu falava: nossa, quando eu tiver 30 anos, eu vou estar velha. Tipo, você sabe, eu gritava, eu falava assim: quando eu tiver 30 anos, eu vou morrer. Tipo assim, pra mim, 30 anos era o auge que a pessoa Sim. chegava, entendeu? Depois de 30 anos, acabou. E, cara, hoje, como a gente mudou, né, essa percepção. Mas e é muito engraçado, porque uns 10 anos atrás, eu tava com minha sobrinha. E ela, deixa eu ver quantos anos ela tem. Ela deve ter agora uns 15, talvez. Ela devia ter uns 6 aninhos, alguma coisa assim. E aí ela virou pra mim e falou assim... e aí 10 anos atrás eu tinha 27 anos. Ela falou: quantos anos você tem? Uns 50? Tipo assim, eu fiquei pensando: nossa, é engraçado, porque criança não tem essa noção, né? Total. A gente, tipo assim, qualquer pessoa mais velha, você já, tipo, acha que tem muitos anos, assim. Sim. E eu lembro quando eu ficava... Tipo assim, eu lembro que pra mim era assim: não, quando eu tiver 30 anos, acabou. Eu tenho que Se ter conquistado aposenta, tudo até os 30 anos. Porque, imagina, com 30 anos acabou minha vida. Eu lembro de ter uma percepção de adolescente, assim, de algumas coisas muito engraçada, que eu pensava assim... Cara, sair pra dançar e beber é muito bom. Quando eu for mais velha, cara, eu vou fazer isso de segunda a segunda. Por que as pessoas não fazem isso todo dia? E aí corta pra hoje, eu com 34, tipo assim, o que me tira de casa hoje, cara? Nada. Como é que me tiram de casa hoje, sabe? Nem o bar em Pinheiros eu fui. Cara, isso é muito louco. Eu lembro, eu nunca gostei da escola, né? Eu odiava a escola. Mas eu era fascinada em ser adulta, fascinada. E uma das minhas brincadeiras era que eu tava trabalhando. Então minha prima vai falar comigo: eu não posso, tô trabalhando. Tipo, o que você tá fazendo? Sabe? Eu não, tô trabalhando. E eu ficava lá sentada numa mesinha e eu achava o máximo. Eu brincava que eu tava estudando pra faculdade. Eu brincava, sabe, tipo, eu gostava de ser adulta. E aí eu tinha muito essa brincadeira de: não posso agora, eu tô trabalhando. Que ilusão, né? Que ilusão, né? Gente, pra você chegar Não posso hoje... falar agora que eu tô fazendo meu imposto de renda. Não, dá licença, tô fazendo meu imposto de renda. Já pensou? E eu não tinha nem ideia. Maravilhoso. Mas a gente tem essas percepções, são muito legais mesmo, da gente entender depois. Né? E recentemente a Love Fox, ela
a da vocalista do Cansei de Ser Sexy, ela deu uma declaração que eu achei muito maravilhosa, que ela falou, tipo… Você que é jovem, escute muitas músicas. Escute a maior quantidade de música que você puder hoje, porque bate muito diferente quando a gente é jovem. Mexe muito de um jeito que depois que a gente fica mais velho, não… E é isso. Hoje eu tenho uma relação muito diferente com as músicas que eu conheci quando eu tinha 15 anos. Sim. E com as que eu conheço hoje. Eu conheço e falo, música. Antes era arrepios, não sei o quê. Uma coisa sinestésica. É muito especial. Eu lembro a primeira Nossa, vez que eu vi o verdade. clipe da Britney Spears, gente. Sim. Aquilo mudou minha vida. Sim. Eu sentada no quarto da minha amiga e a gente assim, nossa, e aquele inglês horroroso que ninguém sabia falar uma palavra, one more time. E nossa, era maravilhoso, assim, total. Eu acho que era isso também. Muitas vezes a gente nem sabia as letras, né? Mas era tudo uma grande loucura. Eu acho que também tem muito isso. Claro que cada pessoa é de um jeito, mas eu acho que de uma forma geral, a gente também fica mais reticente a conhecer novas bandas, né? Sim. Conhecer novas músicas. Sim. Tem um amigo meu que é assim até hoje, que conhece vários e tal. Mas eu sinto que eu sempre fico muito apegada às músicas antigas, por mais que eu conheça novas. Não tenho nada contra conhecer novas músicas, mas eu acho que isso muda também um pouco. Você fica menos apto a querer conhecer novas músicas. Total, pra Com mim… tudo, né? Pra mim é um clássico. Eu quero assistir um filme novo. Daí eu abro um streaming, fico rodando. Eu volto pra ver os filmes que eu já vi várias vezes, pra séries que eu já vi várias vezes. Direto, assim. É o nosso conforto, né? Pro conforto, exato. Bora pro próximo, pro último, né? Bora. O título é E não é que o assustador assustou mesmo? Oi, Mabê, Babu e Maria. Meu nome é Marcela, tenho 31 anos e sou de Santo André, ABC Paulista. Meu caso bizarro é sobre espíritos do site Assustador. Ai, odeio. Bom, eu sou uma menina dos anos 90, criada solta na rua, essa menina solta. E sempre muito curiosa. Sempre fui ligada em casos de espíritos, mistérios, true crimes e afins. Amava o programa Linha Direta, programa super kid-friendly, né, pra criança mesmo. E tudo que uma criança quase adolescente não devia ter acesso. Uma criança estranha para muitos. O meu caso se inicia em uma lan house, onde eu ia sempre quando meu pai me dava dinheiro. Eu vou ter que dar uma pausa pra explicar pros jovens o que é uma lan house. E eu já me sinto muito mal. A gente, lan house era basicamente uma loja que você entrava pra você poder usar a internet. Tinha vários computadores. Tinha vários computadores. Tinha gente que ia pra jogar, tinha gente que ia pra poder fazer alguma pesquisa. Nem todo mundo tinha acesso ao computador, né? Na época, o computador era algo mais caro. Ou então, às vezes, o que você precisava pro computador era mais complexo. Os computadores em casa, geralmente, eram mais Internet simples lenta e também. tal. A internet era mais lenta. Tinha isso também. Então, teoricamente, lan house eram esses lugares… precisa imprimir um currículo, né? Era meio comum ir na lan house. Eu usava muito pra jogar. Eu era viciada em jogar GTA, aquele jogo tudo de tiro, de coisa louca que passava na televisão. E eu era apaixonada. Então, eu ia muito lan house fazer isso. E, basicamente, era usado de várias formas. Entendido. Eu entrava no site Assustador e ficava lá vendo casos e fotos de espíritos. E aquilo me impressionava muito. Eu gostava de ler sobre as histórias e até imprimia as fotos pra mostrar pros meus amigos na escola. Hoje em dia, até eu olhando pra trás acho estranho. Gente, imagina essa criança chegando com uma pastinha com fotos. Isso eu fui uma criança estranha, mas assim, desculpa. A amiga com a pastinha com os Backstreet Boys. Marcela, foi um pouco além. Assim, imagina, cara, olha esse espírito aqui. Cara, não dá. Bom, eu imprimia as fotos e ficava contando as histórias. Era a minha obsessão do momento. Eu juntava um grupo e ficava lá, mostrando as fotos e contando as histórias. Minha mãe não gostava muito dessa minha atividade. Católica, achava que aquilo ia trazer energias ruins pra casa. Peraí, não era tão católica assim, né? Papo de energia, tua mãe era meio gratiluz. Já eu não estava nem aí. Até que um dia eu imprimi a foto da famosa menina do corredor. Eu não tinha noção que a imagem não era real. Sei lá, me impressionava muito. Eu fui mergulhando nas fics sobre ela e eu ia entrando em outras histórias. Uma loucura, isso durou uns meses. Depois de um tempo, comecei a me sentir vigiada em casa. Eu sempre ouvi alguém me chamando na porta. E até lá, não tinha ninguém. Do nada, vi uma sombra passando pelo canto do olho. Um terror. Eu não queria falar nada, pois minha mãe ia fazer um discurso que eu não queria ouvir.
O ápice foi quando eu estava sozinha em casa e estava esperando a visita da minha tia, desci do quarto e fui até o quintal. Ao passar pela cozinha, tinha uma pessoa lá, uma mulher em pé, roupa vermelha, mas passei tão rápido que não vi o rosto. Eu pensei que fosse minha tia e não dei bola. Pois, pra mim, era ela tentando me assustar. Fui pra sala e fiquei lá esperando a bonita sair da cozinha. Até que alguém bateu na porta. Era minha tia. E pior, com roupa azul. Nesse momento, fiquei em pânico. E aí sim, falei com a minha mãe, que rezou e falou pra que eu jogasse fora todas as fotos de tudo que eu imprimia. Eu peguei as fotos, subi na laje da minha casa e não sei porquê, deixei em cima do telhado pra que o vento levasse. Rapidamente a papelada se foi, tudo pro telhado dos vizinhos. Fui dormir rezando e jurando nunca mais fazer isso. No dia seguinte, minha mãe me chamou putaça com todas as fotos na mão, me dizendo que achou elas juntas na área de serviço. Eu fiquei sem entender, porque eu vi as fotos voando para os telhados alheios. Não soube o que dizer e ela queimou tudo. Eu tenho a memória perfeita da mulher na minha cozinha. E de vez em quando, ouço alguém me chamar. Mas me finjo de doida e sigo a vida. Obrigada por ler minha história. Eita. A moça de vermelho. A moça de vermelho. O site é assustador, cara. Ele traumatizou toda a nossa geração. Você lembra? Sim. Você entrava? Eu lembro, mas eu não entrava de jeito Eu nenhum. entrava muito. Eu não entrava de jeito nenhum, Mas eu tinha morrer de medo. Eu não via amava. espírito, mas eu via, tipo, gente... Ai, gente, qualquer coisa horrorosa. Gente... Desmembrada. Levando tiro na cara. Nossa. Gente isso eu pulando não- de bungee jump, e daí bungee jump arrebentava, a pessoa morria estatelada no chão. Tinha umas coisas bem. Ai, que essa horror. parte eu não gostava. Mas eu gostava. Eu era muito obcecada com as lendas. Gente, aquele negócio que a Avril Lavigne já morreu. Ah, isso era destruída. maravilhoso, isso era maravilhoso. Cara, eu era obcecada. Aí tinha do John Lennon, né? Era do John Sim. Lennon ou Paul McCartney? Sei O lá, Paul, nunca que lembro. Era do Paul, que ele tava de descalço, E assim, né, na capa do eram álbum. eram provas muito contundentes. Eu ficava assim, gente, mas faz muito sentido. Então eu lembro que eu era muito obcecada com isso, tanto que era normal que ter o um homem caso pisou, bizarro de que o homem pisou na lua. que tinha essa coisa, tinha essa que era teoria da uma grande conspiração. teoria Eu lembro dessa teoria da conspiração no assustador também. do assustador. Mas Era tanta cara, por coisa. isso que eu não vejo filme de terror, porque eu me traumatizo e eu fico meses sonhando e fico sugestionada com as coisas. Ela, assim, quem sou eu? Tô aqui falando, mas assim, eu acho que ela só viu essa mulher porque ela era obcecada com essa história, entendeu? Eu acho que quando a gente cria uma obsessão, fica no nosso inconsciente, a gente começa a ver. Tipo, Ela eu tinha tava impressionada. Eu tô né? com muito medo da gente estar sendo cética aqui nesse podcast. Chega em casa, a gente vê um monte de coisa. Então. Tipo, só pra dançar com o diabo um pouquinho. Exato. Não, mas, por exemplo, vocês já viram um filme chamado Da Magia e a Sedução? Que a Sandra Bullock e a Nicole Sim. Kidman Já vi são irmãs? partes. Elas são irmãs e bruxas nesse filme. Não é um filme de terror, mas é... Enfim. E aí tem um negócio no filme que tem um besouro, que quando o besouro... Como é que fala? Besouro... Apita? Como é que qual que é o nome dele? Sibila? Tipo, Sibila, acho que é mais Sibila. Sibila. Quando o besouro sibila, significa que alguém vai morrer. E eu fiquei muito obcecada com esse filme na minha infância, pré-adolescência. Eu ficava vendo. E durante dias, meses, eu ouvi esse besouro. Eu indo dormir, eu ouvi o besouro. Eu falava, alguém vai morrer. Então, assim, obviamente não tinha nenhum besouro. Eu morava numa porra de um apartamento no Planalto Paulista. Então, assim, não tem besouro nenhum. Mas eu ficava sugestionada, sabe? Sim. Então, eu acho que essas coisas, elas entram no nosso inconsciente, não tem jeito. Por isso que eu evito ver coisa de espírito. Eu tenho muito medo. Eu sou muito cagona. Muito. Eu não gosto de tomar susto. Aí eu evito ver porque eu não gosto de tomar susto. E tinha muito, né, nesses sites. Lembra que aparecia a cara do exorcista do nada? Então, eu ia falar disso, que isso me dava um ódio. Deixa eu te mostrar um negócio aí. Isso eu sempre achei idiota também. Mas eu sempre fui muito ligada nas coisas das teorias, na coisa, tipo, de sobrenatural, assim, eu sempre curti, sempre Sim. achei mais divertido. Mas era aquilo, né, no site que você tinha de tudo. E tem um pouco isso também, né, a gente saía olhando um monte de coisa, sendo que a gente não tinha nem idade pra compreender as coisas, né. Então, Zero. era meio uma grande loucura, Marcela contando, mas assim... o que eu acho mais maravilhoso é que ela não só se traumatizava, mas ela traumatizava os amigos. Porque ela imprimia as fotos, gente. Eu não consigo aceitar que eu ela acho que imprimia eram as amigos fotos. que estavam interessados em ser traumatizados. Porque, assim, se minha amiga chega com uma foto bizarra, eu vou falar, linda, chega pra lá. Aí eu acho que as pessoas, os amiguinhos que também queriam ir pra Lan House e o pai não dava dinheiro, iam lá e ver o negócio dela. Os espíritos da Marcela. Sim, porque meu pai não me deixava ir pra Lan House, assim, de bobeira. Não, Tinha que ter um motivo. Tinha que ter um motivo, ficar na Lan House vendo coisa. Não, tá maluco.
Pior que eu não via na Lan House isso, eu via em casa também, quando eu já tinha o computador. Foi um pouco mais tarde. Eu também. Na Lan House era mais pra jogar mesmo, assim, ou acho que bate-papo, né? O bate-papo era frenético. O bate-papo do UOL. Eu usava muito Amava bate-papo. cara. Eu amava. E você sabe que eu fui um dos primeiros perfis do parperfeito.com.br. É? Sim, eu tinha 12 anos. Era desespero pra desencalhar desde os 12 anos. Desesperada pra achar alguém. Mas você se passava por uma pessoa mais velha? Não, era eu. Eu acho que tinha gente mais velha que se passava da minha idade. Mas tipo, uma galera que falava, assim. Eu tenho certeza que era uma galera que fingia que era adolescente e era mais velho. Porque eu entrava eu mentia, eu tinha 12 e fingia que tinha 13. Mas eu duvido pelos papos, que era sempre uns papos que beirava o sexual. Eu falava, cara, isso não é um garoto de 16 anos. Um garoto de 16 anos, ele vai logo falar, peito, bunda. Ele não tem jeito. Não tem Hoje eu fico lembrando de como os caras falavam. Eu falo, cara, esse cara não tinha 16 anos, não tinha 15. Mas você mostrava seu rosto? Não. Como é que é? Eu não. nunca entrei no Pai Perfeito. Ele tinha. Era Não, vídeo? o Perfeito foto? era tipo um Tinder jurássico, assim. Sem tipo, foto, sem vídeo. Acho que não sei se Acho que tinha. vídeo não devia não ter, era mas muito foto difícil ter devia. foto. Eu não botava. Foto era difícil. Era difícil a gente ter. botar foto nas coisas, era mais descrição. Era descrição, e tal. né? Eu lembro que no chat tinha descrição. Era mais descrição, você descrevia e tal. Mas no bate-papo da UOL, que era o que eu tive mais contato, assim, porque o Par Perfeito acho que era um pouco mais. Fazia um crivo um pouco melhor dessa coisa de idade e tal. E era muito mais gente mais velha, querendo encontrar gente mais velha e tal. Até porque tinha-se muito preconceito com você namorar pela internet. Então era meio coisa de gente desesperada, sabe? Então até a galera aceitar que tá ok namorar pela internet, não era todo mundo que fazia perfil lá. Eu lembro que minha tia usava o Par Perfeito. Eu achava, assim, uma coisa muito engraçada. Ela ficava de calcinha sutiã em frente ao computador falando no Par Perfeito. E ela meio que ficava flertando com a tela. Eu lembro dela fazendo umas caras e bocas, tipo... Enquanto ela digitava sozinha. Isso me marcou muito. Isso me marcou muito. Isso foi muito específico. Por isso que eu achei que tinha vídeo. Porque eu tava de calcinha sutiã. Mas devia estar na MSN, cara. Talvez fosse isso. Talvez. Alguma Devia estar na coisa assim. MSN. Mais pra frente. Já era mais pra frente, né? Na outra época. Bom, essas foram as histórias, né? A gente teve de Eu tudo. adorei. Nossa, De foram... fantasma, degrau, urso, né? O espírito do urso. E agora a gente vai... Antes da gente entrar no Dicas Bizarras, eu queria que vocês passassem o @de vocês, como é que as pessoas fazem pra te encontrar, projetos, enfim. Fica à vontade. Bom, eu sou Babu Carreira, o @ é Babu Carreira, carreira com I. O meu podcast com a Maria se chama Má Influência, também é da Wondery. Você pode escutar nas plataformas de áudio ou no YouTube da Wondery Brasil. Não é isso? É isso, certinho. Espero que vocês gostem, se divirtam com as nossas histórias, que também são casos bizarros, não paranormais, mas são casos bizarros. Boas histórias, boas fofocas. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira tem episódio novo. Boa. E os seus E o meu @ é @mariabop, BOPP, Bop, não Boop. Tô lá no Instagram, no TikTok eu não uso muito, mas eu uso pra pesquisar bares em Pinheiros, mas não, mas eu posto pouco. E é isso. Então tá, agora a gente vai pras Dicas Bizarras, que aqui é o momento que a gente vai recomendar alguma série, filme, livro, jogo, enfim. Quem quer começar? Eu tenho uma dica que eu sei que é repeteco, mas é que eu terminei de ver ontem, então tenho que falar que é Bebê Rena, que eu sei que você já indicou. Sim. Mas é muito boa essa história, muito boa. E tá já dando o que falar, né? Que tá todo mundo obcecado com essa Todo mundo série. obcecado, muito boa. Vou passar a bola pro Babu, vou pensar em outra dica aqui. A minha dica é uma dica de filme velho, mas como eu nunca vi, eu queria incentivar mais pessoas a verem. Eu acho que tem tudo a ver com podcast, que é o filme Viva a Vida é uma Festa. Porque assim, eu acho ele muito underrated, sabe? Tipo, pouco se falou na época, não virou tipo uma febre. Porque eu acho que não é um filme super infantil, apesar de ser uma animação. E é muito fofinho, é muito colorido. Fala sobre morte, que é um tema que a gente fala muito pouco, sabe? Sim. E fala sobre latinidade, fala sobre família. Então, assim, se você ainda não viu Viva a Vida é uma Festa, que o nome original é Coco, mas não pode ser Coco porque aqui no Brasil a gente ia chamar de Cocô. Exatamente. Exato. Vai lá assistir, é muito legal. E eu queria recomendar o Heartbreak High, onde tudo acontece.
que é uma série muito fofinha, ela é bem teen, assim, e conta a história de uma menina que ela faz meio que um mapa sexual, assim, das pessoas que pegaram as pessoas na escola, e aí vira um grande surto, que todo mundo começa a descobrir, fulano pegou outro fulano, nananã. Na verdade é um mapa da pegação, né, não é muito sexual, porque eles ainda são mais novos, mas que trata sobre a sexualidade, sobre o desenvolvimento dos adolescentes, e é uma série... Pelo que eu entendi, ela é baseada em uma que rolava já na Austrália há muito tempo atrás. Mas Degrassi? Será que é Degrassi? Eu acho que era com o mesmo nome, na verdade. Ah, é o mesmo nome, Acho que não era essa, não. Mas que eles criaram essa nova. E ela é muito interessante, assim, porque ela tem muito sobre representatividade, fala muito sobre os contextos e assuntos que rolam atualmente, assim. Então, tem muitas discussões. É muito diversidade na sexualidade, então eu acho muito interessante. E ela é bonitinha, assim, sabe? Eu gosto porque eles falam de assuntos muito pesados entre adolescentes, mas eles conseguem trazer uma leveza para aqueles assuntos e conseguir, sabe, mostrar a importância de falar sobre aquilo, mesmo quando é pesado, mesmo quando pode impactar a vida das pessoas e tal. Então, acabou de sair a segunda temporada agora, acabei de terminar e eu acho ela muito divertida. E é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Me diverti muito. Foi muito legal. Foi. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau, pessoal! Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.